Nessa aula, vamos continuar estudando relações de recorrência, dessa vez usando o merge-sort como exemplo. Mas antes de falarmos do merge-sort, vamos rever o processo de merge. O merge, ou intercalação, constrói uma coleção de dados ordenada a partir de duas coleções previamente ordenadas. O processo de merge é principalmente usado na ordenação externa, quando desejamos ordenar uma coleção de dados muito grande, que não cabe na memória. Nessa situação, pedaços da coleção são copiados para a memória, ordenados e gravados no dispositivo de armazenamento. O processo de merge é então executado para combinar esses pedaços. O merge-sort usa o processo de merge em memória para implementar um algoritmo de ordenação eficiente. Vamos rever como funciona o merge de dois vetores. Temos, nesse exemplo, dois vetores de 4 elementos já ordenados. O algoritmo de merge fará a intercalação dos elementos desses dois vetores em um terceiro vetor. A variável i é inicializada com a primeira posição do primeiro vetor de entrada. A variável j com a posição do primeiro elemento do segundo vetor de entrada. E a variável k com a primeira posição do vetor resultado. É feita a comparação do elemento que está na posição i com o elemento que está na posição j. Uma vez que o elemento da posição i é menor, ele é copiado para o vetor resultado, na posição k. I é incrementado e k é incrementado. Continuamos fazendo a comparação do elemento que está em i com o elemento que está em j. Nessa iteração, o elemento que está em j é menor e ele é então copiado para a posição k. J e k são incrementados. Continuamos comparando o elemento da posição i com o elemento da posição j, copiando o menor para a posição k, incrementando o índice do vetor copiado e de k. Repetimos esse processo até que o índice chegue ao final de um dos vetores. A partir desse ponto, basta copiar os elementos do vetor restante para as últimas posições do vetor resultado. Não é difícil perceber que o algoritmo faz n cópias de valores, sendo n a soma dos números de elementos dos dois vetores de entrada. O número de comparações também é proporcional a esse valor, o que quer dizer que a complexidade desse algoritmo é claramente linear. Mas vamos fazer a análise da complexidade de uma implementação. V1 e V2 são os vetores de entrada. R é onde será armazenado o resultado. T1 e T2 são os números de elementos de V1 e V2 respectivamente. T3 será o número de elementos em R, a soma de T1 e T2. As declarações e inicializações de variáveis possuem complexidade constante. As comparações e cópias para o vetor R possuem também complexidade constante, ou seja, todo bloco dentro do while possui complexidade constante, e esse bloco é executado T3 vezes. Temos então T3 vezes um bloco com complexidade constante, ou seja, O de T3. Somando a complexidade constante das instruções antes do while com a complexidade do while, temos como resultado uma complexidade linear, que é a complexidade desse algoritmo de merge. O merge-sort usa uma técnica de solução de problemas chamada de dividir e conquistar, que consiste em dividir um problema em problemas menores, aplicando recursivamente essa mesma ideia até ter um problema tão pequeno que sua solução é trivial. No caso da ordenação, quando temos um vetor com apenas um elemento, esse vetor já está ordenado. Então as soluções dos pequenos problemas são combinadas, resolvendo o problema todo. No caso do merge-sort, o algoritmo de merge é usado para combinar as soluções. Agora vamos revisar o funcionamento do merge-sort. Nessa implementação, passamos como parâmetros o vetor v, a posição inicial e a posição final do vetor. É calculada a posição do meio do vetor.
Então é feita uma chamada recursiva para ordenar a primeira metade do vetor, da posição inicial até o meio do vetor. Depois que a primeira metade estiver ordenada, é feita uma segunda chamada que irá ordenar da metade mais 1 até o final do vetor. Tendo as duas metades ordenadas, elas são combinadas por meio de um algoritmo de merge. Note que cada uma das chamadas recursivas irá executar o mesmo processo, dividindo o vetor em duas metades, fazendo as chamadas recursivas para ordenar cada uma delas. Uma vez ordenadas, as metades são combinadas com o merge. Quando o pedaço do vetor tiver apenas um elemento, o início for igual ao fim, o vetor é considerado ordenado e nada é executado. Vamos ver um exemplo. Executando a função merge_sort para um vetor com 8 posições, iniciando na posição 0 e terminando na posição 7, o meio do intervalo será armazenado em Q, que nesse caso é 3. Será feita uma chamada recursiva ao merge_sort, passando o intervalo de 0 a 3, iniciando uma nova execução da função. Um novo Q é calculado, dessa vez com o valor 1, e uma nova chamada recursiva é feita para o intervalo de 0 a 1. Q agora é calculado como 0 e uma nova chamada recursiva é feita. Como P e R são 0, esse teste é falso, encerrando a execução dessa chamada, o que ocasiona o retorno da função para o ponto em que ocorrerá uma segunda chamada recursiva de merge_sort, dessa vez para o intervalo de 1 a 1. Novamente, temos um intervalo com apenas um elemento, o que significa que esse intervalo já está ordenado e nada deve ser feito. A execução dessa chamada termina voltando ao ponto em que deve ser feito o merge do intervalo que contém o 80 e o intervalo que contém o 40, resultando em um intervalo ordenado com os valores 40 e 80. Essa chamada é então encerrada, voltando à chamada anterior, onde Q tem valor 1 e R valor 3. É feita então uma nova chamada, agora do intervalo Q mais 1, que é 2, até 3, o que ocasiona uma nova chamada com apenas um elemento, o 20, seguida de outra chamada com apenas um elemento, o 60. O merge desses dois valores não altera a ordem inicial do intervalo, pois 20 é menor que 60. Nesse ponto é executado o merge entre o intervalo contendo 40 e 80 e o intervalo contendo 20 e 60, e dessa forma obtemos a ordenação da primeira metade do vetor. Encerrando a ordenação da primeira metade, será feita a chamada recursiva para a segunda metade, que executará o mesmo processo. Quando a segunda metade estiver ordenada, será feito o merge das duas metades, resultando em um vetor ordenado. Agora vamos definir a relação de recorrência T de N, que descreve a complexidade de tempo dessa implementação. Primeiro vamos ignorar as chamadas recursivas, calculando a complexidade do restante do código. Declaração de variáveis, comparação e cálculo da posição do meio têm complexidade constante. Como já vimos, a complexidade do merge é linear. É importante observar que a implementação do merge usada aqui é um pouco diferente do que vimos no início da aula. Passamos como parâmetros, além do vetor, o início e fim do primeiro intervalo e o fim do segundo intervalo, que inicia na posição seguinte ao fim do primeiro. Para que o merge possa ser executado, será necessário a alocação e cópia dos elementos desses intervalos para outra área de memória, o que resulta numa complexidade de espaço também linear. Somando a complexidade constante com a complexidade linear do merge, temos que a complexidade da parte não recursiva é O de n.
Na parte recursiva, temos duas chamadas, cada uma com a metade do problema. Representaremos essa complexidade com duas vezes o valor de t de n sobre 2. Quando o problema tiver tamanho 1, a complexidade é constante, pois a execução para no comando de seleção. Temos então que t de 1 igual a O de 1. Então, a relação de recorrência que temos que resolver para calcular a complexidade de tempo do merge sort é t de n igual a 2t de n sobre 2 mais n, e t de 1 igual a 1. Antes de resolver, vamos ver como seria aplicar essa relação a um vetor de tamanho 8, como do exemplo. T de 8 igual a 2 vezes t de 4, que é 8 sobre 2, mais 8. Para calcular o t de 8, precisamos saber quanto é t de 4. T de 4 é 2 vezes t de 2 mais 4. Mas notem que para calcular t de 8, precisamos de 2 vezes t de 4. Para facilitar, vamos já calcular esse valor. Multiplicando t de 4 por 2, temos 4 vezes t de 2 mais 8. Agora precisamos do valor de t de 2. Substituindo 2 por n na definição, temos t de 2 igual a 2 vezes t de 1 mais 2. Mas, na verdade, precisamos de 4 vezes t de 2. 4 vezes t de 2 igual a 8, 2 elevado à terceira vezes t de 1 mais 8. Por sua vez, t de 1 igual a 1. Então, t de 8 igual a 8 mais 2 vezes t de 4, que já foi calculado, como 8 mais 4t de 2, que também já foi calculado, como 8 mais 8 vezes t de 1. Então, temos que t de 8 igual a 32. Notem como é fácil ver a correspondência entre a execução do programa com o cálculo que fizemos da relação de recorrência. Aqui temos 8 vezes t de 1, que corresponde às 8 chamadas recursivas que ocorrem para um problema de tamanho 1 no exemplo. Temos 4 chamadas para um problema de tamanho 2 e 2 chamadas para um problema de tamanho 4. Agora vamos calcular a fórmula fechada para essa relação de recorrência. Temos que t de n é igual a 2 vezes t de n sobre 2 mais n. Para calcular t de n, então temos que calcular t de n sobre 2, que é t de n sobre 4, 2 ao quadrado, mais n sobre 2. Mas precisamos de 2 vezes esse valor. Dessa forma, temos 2t de n sobre 2 igual a 4t de n sobre 4 mais 2n sobre 2. Cortando o 2, agora precisamos calcular t de n sobre 4. t de n sobre 4 igual a 2t de n sobre 8 mais n sobre 4. Mas precisamos 4 vezes esse valor. Multiplicando por 4, temos 4t de n sobre 4 igual a 8t de n sobre 8 mais 4n sobre 4. Cortando o 4. Aplicando essa ideia sucessivamente, chegamos em 2 elevado a l menos 1 vezes t de n sobre 2 elevado a l menos 1 igual a 2 elevado a l vezes t de n sobre 2 elevado a l mais n. Note que quando neste ponto for L, no lado esquerdo da igualdade deve ser L menos 1. Por exemplo, quando aqui é 3, no lado esquerdo é 2. Note que n sobre 2al deve ser a base da recursão, que para essa relação de recorrência é quando o parâmetro tem valor 1. Então, n sobre 2al tem que ser igual a 1. O que quer dizer que n igual a 2 elevado a l. Então,
L é igual a log na base 2 de N. Embora eu esteja resolvendo essa relação de recorrência usando a mesma técnica explicada na aula anterior, irei explicar de uma forma ligeiramente diferente. Se somarmos todos os valores à esquerda das equações e generalizamos, e somarmos todos os valores à direita das equações, os resultados devem ser iguais. Podemos então cortar os valores que ocorrem dos dois lados dessa igualdade. Por exemplo, 2t de n sobre 2 com 2t de n sobre 2. Fazemos isso com todos os termos que ocorrem dos dois lados da igualdade. Dessa forma, temos t de n igual a n mais n mais n mais n mais 2 elevado a l, t de n sobre 2 elevado a l. Mas quantos n's estamos somando? Exatamente ln's. Veja que a primeira equação tem o termo 2 vezes t de n sobre 2. A segunda, 2 elevado ao quadrado t de n sobre 2 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente até 2 elevado a l vezes t de n sobre 2 elevado a l. E sabemos que L é log 2 de N, então temos N vezes log na base 2 de N. Sabemos que 2 elevado a L é igual a N, que N sobre 2 elevado a L é igual a 1, e que T de 1 é igual a 1. Portanto, T de N é igual a N vezes log na base 2 de N mais N. E a complexidade de tempo do merge sort é O de n log de n, em qualquer caso de execução. Independentemente da ordem dos elementos do vetor, o algoritmo de merge sort executará o mesmo número de passos. Para o cálculo da complexidade de espaço, devemos considerar o espaço usado na pilha durante a execução, uma vez que se trata de um algoritmo recursivo. Para calcular o espaço gasto na pilha, devemos olhar o maior ramo da árvore de chamadas. Quando o número de elementos do vetor for uma potência de 2, todos os ramos terão o mesmo tamanho. Em outras situações, o tamanho do maior e do menor ramo terão diferença apenas de 1. Como cada vez que dobramos o tamanho do vetor, o tamanho do maior ramo da árvore cresce apenas em 1, o espaço gasto na pilha cresce proporcionalmente ao logaritmo do número de elementos no vetor. Isso ocorre porque o espaço liberado na execução da primeira chamada recursiva é usado pela segunda chamada recursiva. Mas, uma vez que a função merge gasta espaço linear de memória, a complexidade de espaço do algoritmo é linear. Resumindo essas análises, podemos dizer que o merge sort apresenta complexidade de tempo O de n log de n e complexidade de espaço linear em qualquer caso de execução, sendo n o número de elementos do vetor a ser ordenado.